Paulo diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque está falando da vinda de Jesus, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Quando Jesus ele vai falar do discurso profético, que está relatado em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, ele começa dizendo: ninguém de modo nenhum vos engane. Ele fala 5 vezes sobre o perigo do engano. Perigo do engano. E Paulo também, quando ele escreve a Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, versículo 1, ele diz: no final dos tempos, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O engano é tão grande que você vê, por exemplo, nesses lugares de extremistas, de muçulmanos, e aqui eu quero diferenciar o muçulmano dos terroristas extremistas, mas eles matam pessoas homossexuais. Matam. E como é que podem ter um grupos vídeo, de gays defendendo esses caras? Eu vi um vídeo, eu não sei se foi na invasão do Afeganistão, por aquele grupo radical, eram 80 homens num prédio de 5, 6 andares. Era Al-Qaeda na época do Al-Qaeda. E eles botaram os 80 para pularem e morrerem na queda. E quem não queria pular, empurrava e atiravam na cabeça e jogavam. E grupos obrigados de feministas. A pular. E os grupos feministas que apoiam isso? Free Palestine, Palestina Livre. Cara, esses camaradas, eles estupraram, eles mataram mulheres, eles abriram o ventre de uma mulher grávida com uma faca, arrancaram a criança. Na frente do pai. Na frente do Na pai, frente do da pai. família. Então eu te pergunto, como é que uma pessoa que é feminista, que defende o direito da mulher, apoia isso? Se não for pelo engano, que é, de fato, uma potestade espiritual que está acontecendo nesse mundo. Por isso nós vemos... O engano é a potestade espiritual. É um dos primeiros sinais do final dos tempos. Quando Paulo tipo Jezabel, manipulação. Sim, Jezabel é manipulação, né? Mas Paulo diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque está falando da vinda de Jesus, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e então seja revelado o filho, o homem da iniquidade, o filho da perdição. É bom explicar rapidinho o que é apostasia para... Bom, muito bom. Apostasia é uma palavra transliterada. Eu vou explicar o que é isso. Batismo. O que é batismo? Imersão? No grego, essa é uma palavra grega. Batizar é mergulhar. Então, apostasia também é uma palavra grega que foi transliterada para o português. Apostasia significa divórcio. Se você for para a Grécia hoje e quiser divorciar, você fala: eu quero fazer apostasia. Agora está falando da apostasia de quem? Dos que foram cristãos, que tiveram uma aliança com Deus e que romperam com Ele. Ninguém apostata se não tiver casado. A igreja era noiva, a noiva veio, casamos, Isso, e agora exato. estamos nos divorciando da noiva, que a noiva é a igreja de Cristo. Então, o que a Bíblia está dizendo é que a apostasia será o abandono, o rompimento da aliança com Deus de pessoas que já tiveram uma experiência com Deus. E isso acontecerá por causa do quê? Por causa do espírito de engano. Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esse é o tempo. Paulo... Então, só para você entender, nós estamos falando, lá a gente está falando que no final dos tempos, nesse tempo de Apocalipse, tempo desse que prepara o final dos tempos, vai ter a apostasia. Aquelas pessoas que eram conectadas a Deus, criam na palavra, criam no evangelho, profetizaram, oraram, eram crentes genuínos, vão ser enganados e vão contra a fé. É isso. Ouvindo doutrinas, mentiras e enganos. Vão contra tudo que a Bíblia... E não serão só narrativas lógicas. Serão narrativas empoderadas por espíritos de engano, demônios. Já está cheio dessas narrativas. Opa, está demais. Que não faz lógica. Não, você vê pessoas dentro da igreja dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Pastores que outrora foram brilhantes, agora estão dizendo: não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Não, gente que foge à lógica e diz que criança nasce sem sexo. Que ela vai escolher, é como se não soubesse que XX, XY, homem e mulher. Genética. É genético, é biológico. E que tem
padrões diferentes, padrões mais masculinos, padrões femininos, dizer que isso não existe. Eu gosto muito do Jordan Peterson, você deve conhecer bem, né? E eu vi um debate dele com uma jornalista... Ele é demolidor de jornalista. Não, ele é fantástico. Dessa ideologia woke, e aí a discussão era que homens e mulheres eram iguais. Ele falou, não são iguais. Geneticamente não são iguais e nem psicologicamente são iguais. Ele diz, por exemplo, por que existem homens, majoritariamente homens, na indústria, por exemplo, da construção? Camarada assentando tijolo e tal. Por que as mulheres não vão? Porque são homens que têm vontade de fazer isso. Por que homens que vão para a guerra na sua maioria? E as mulheres ficam em casa? Porque existem diferenças. Agora, hoje, Satanás ele vai atacar tudo, como diz Paulo, que o anticristo, isso aqui é uma outra palavra interessante de eu trazer, ele é chamado, na Bíblia, ele é chamado de o iníquo. Só que no original, a palavra iníquo é anomos. O que é nomos? É lei. O que é isonomia? O que é ergonomia? Nomos é lei. E a é o prefixo de negação. Então, quem é o anticristo? É aquele que não vai se submeter a nenhuma lei. Nem lei de Deus, nem lei social. Como é que é? É anomia. Eu lembro de muita gente, viu? Eu também. Tem alguns até que eu falo, Deus só não é o anticristo porque nasceu no Brasil. Porque anomia que vai contra todas as... Anomia é a pessoa que não cumpre nenhuma lei. E o anomos, que é o iníquo, ele é o indivíduo que ele se rebela contra todas as leis sociais, as leis espirituais. E ele, inclusive, diz, né, que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Ou seja, o anticristo, o espírito dele já existe hoje. Por isso que tem tanta gente se rebelando contra a fé. Agora, quando esse camarada chegar, Paulo, ele vai romper com tudo. E vai romper com tudo. E é isso que nós estamos vendo hoje. Esse camarada... Essa narrativa de combate à visão judaico-cristã, que estabeleceu todos os fundamentos da sociedade e da civilização ocidental... Hoje você está acabando com tudo. Você está destruindo as leis. Isso é espiritual. Antes de ser narrativa ideológica, antes de ser uma proposta de destruir, né? Porque o marxismo cultural... Pode falar. Não sei se eu posso falar sobre isso. Pode falar. Está liberado. O Karl Marx, ele acreditava nessa guerra... Só para dizer quem é Karl Marx. Karl Marx era um filósofo alemão, de 1800 e alguma coisa, filósofo alemão, e tão destruído e disfuncional que teve, se eu não me engano, 7 filhos. 5 ou 4 morreram por maus tratos. 4 por maus tratos, 2 se suicidaram, sobreviveu uma. E essa odiou ele pelo resto da vida, falou mal dele pelo resto da vida. Esse é o cara, e o detalhe. E um filósofo que fez um tratado sobre economia. Sim. Um filósofo que não sabia matemática, que foi sustentado com a esposa rica, porque nunca trabalhou. E o Engels também, que era o companheiro dele, que também tinha muito dinheiro, que sustentou, e juntos eles cunharam, né, a visão marxista, que era... Ele, na verdade, quando ele morou em Londres, no início da Revolução Industrial, a Revolução Industrial trouxe muita riqueza, as linhas de produção, porém, o sistema de esgoto, aquela cidade não estava pronta para receber milhões de pessoas que chegavam. Não tinha um trabalho decente, as pessoas eram condições 12 horas de trabalho, 15 horas de trabalho diário, o início de tudo é assim. Ele ficou tão indignado com aquilo que ele acreditava que o mundo só seria um mundo ideal, né, através do comunismo, e para ele isso aconteceria através de uma guerra de burgueses contra proletários. Burgueses são aqueles que detinham... Quer dizer, proletários contra burgueses. Isso. No caso, ele defendendo os proletários. Os proletários, que são os trabalhadores, tomando os meios de produção dos burgueses. E quando você vê aquela bandeira como vermelha, com foice e um machado, o vermelho quer dizer o seguinte: o vermelho é o sangue do burguês, do empresário, do pequeno empreendedor, do grande empreendedor, é o sangue. E o martelo e o foice é o instrumento do proletário, do trabalhador, para matar o dono dos meios produtivos. Então, o que ele acreditava, o Marx? Que haveria uma pangeia, uma guerra mundial
em que proletários se juntariam, independente das nações, contra os burgueses, os que detinham os meios de produção. Ao ganhar esta guerra, né, ele acreditava que por 2 a 3 anos o Partido Comunista deveria expurgar tudo que havia de resquício do capitalismo e, por fim, eles deveriam estabelecer a anarquia, onde não teria anarquia, né, do grego também, a negação, não, e arque, poder. Então não teria mais poder, não teria mais governo. As pessoas viveriam na camaradagem, umas respeitando as outras e parará. Você sabe que isso é impossível, né? O que acontece? Uma outra figura muito importante, italiana, chamada Gramsci, você conhece toda a narrativa, né? O Gramsci, ele foi visitar a União Soviética depois da Revolução de 17, bolchevique. E ele ficou tão chocado com as matanças que estavam acontecendo lá, porque ali era matando todo mundo. Não foi comunista, não pensou como comunista, morre, e era por fuzilamento. Tá? Então você é comunista? Não, morre. Você é contra o comunismo? Não, mas concorda? Não, então morre. E no fim, eles começaram a matar os próprios comunistas, sempre, os próprios até camaradas. hoje assim. Entendeu? Então, o Gramsci, ele chegou lá e ficou horrorizado. O Stalin matou na Rússia 30 milhões de russos. Isso ficou, e escreveu o nome de cada um. Quando Khrushchev, muitos anos depois, na década de 60, ele trouxe os relatórios onde ele mostrou o nome das pessoas que foram mortas, todo mundo ficou pasmo. Ele matou 30 milhões de russos. Fora os ucranianos, 6 milhões de ucranianos que morreram de fome. Porque ele tirou as pessoas da terra, que sabiam cultivar a terra, e tiraram de lá e botaram outros que não sabiam. Então morreram de fome.